Você já se sentiu cercado por todos os lados, como se algo invisível e cruel estivesse determinado a apagar sua história, sua fé, sua linhagem? Já sentiu que a injustiça se levantava com força brutal, querendo silenciar sua voz e arrancar de você até mesmo a memória de quem você é? Pois essa não é apenas a sua história. É a história de um povo inteiro. É a história de Israel diante de um inimigo antigo, implacável, que carregava no sangue o ódio de gerações. Nesta narrativa bíblica profundamente simbólica e estrategicamente esquecida por muitos, um homem chamado Amã se ergue como o último suspiro de uma maldição milenar. Ele não era apenas um oficial do Império Persa, ele era descendente de Agag, rei dos Amalequitas. E se você conhece a Bíblia, sabe o que isso significa. Os Amalequitas eram o povo que Deus havia amaldiçoado com palavras tão severas que chegaram a prometer: apagarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Mas por que tamanho juízo? Qual é a história por trás dessa sentença divina? E como séculos depois a mesma fúria voltaria à tona, agora disfarçada de decreto real? Prepare-se, porque este vídeo vai muito além do que os olhos naturais enxergam. Vamos juntos entrar em uma linha do tempo onde maldição e promessa se enfrentam em campo aberto. Vamos entender por que Saul fracassou, por que Ester foi levantada e por que Amã, mesmo com todo o seu poder, jamais poderia vencer. Porque o que está em jogo aqui não é apenas uma disputa política, é um duelo espiritual, uma batalha invisível entre o ódio dos Amalequitas e a fidelidade de Deus para com seu povo. E mais, ao mergulhar nessa história, você vai perceber que essa luta antiga ecoa até hoje. Talvez o espírito de Amaleque ainda tente se manifestar ao seu redor, no medo, na perseguição, na tentativa de silenciar sua fé. Mas se há algo que o livro de Ester revela com clareza, é que Deus não se esquece, que Ele não abandona, que Ele levanta libertadores mesmo em tempos sombrios e que os planos do inimigo jamais frustrarão os seus desígnios. Esta é a história de uma guerra silenciosa, de um decreto mortal, de um jejum que moveu os céus e de um livramento que transformou um povo condenado em povo celebrado. Se você quer entender o que significa ser guardado por Deus, mesmo quando tudo parece perdido, se quer enxergar o poder de uma aliança eterna sendo defendida contra todas as forças do inferno, então permaneça aqui até o fim, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar completamente a forma como você enxerga sua própria batalha. Esta é a história de Amaleque, o povo que Deus amaldiçoou, e de como, mesmo séculos depois, ele ainda cumpre sua palavra com precisão e glória. Eles não surgiram do nada. Os Amalequitas carregavam em sua linhagem uma marca que precedia qualquer batalha, qualquer confronto, qualquer decreto de destruição. Eles eram descendentes de Esaú, o irmão de Jacó, o primogênito que teve sua bênção tomada e seu coração preenchido por uma amarga ferida. Já sentiu como se a rejeição moldasse o seu destino? A história dos Amalequitas começa aí, num berço de ressentimento, como se o sangue que os formasse já tivesse sede de revanche. E não é curioso como feridas antigas, se não tratadas, se tornam heranças que marcam gerações. Amaleque, neto de Esaú, é citado como o ancestral dessa nação. E o nome dele carrega peso. Em hebraico, há quem associe Amaleque a significados
como o povo que lambe ou aquele que consome, indicando um povo voraz, impiedoso, devorador. Mas antes de olhar apenas para seus atos de guerra, precisamos entender de onde veio essa raiz amarga. Não é à toa que o ressentimento pode se transformar em violência quando não se encontra o caminho da reconciliação. A Bíblia nos ensina que o perdão é o início da salvação, mas os amalequitas escolheram o oposto, o caminho do ódio, da resistência ao plano de Deus. A fé de Israel era o que os tornava diferentes. Enquanto eles seguiam rumo à terra prometida, guiados por nuvens de glória e colunas de fogo, os amalequitas assistiam de longe e desprezavam cada passo daquele povo. O amor de Deus para eles parecia uma afronta. A esperança que sustentava os hebreus no deserto para os amalequitas era um insulto às suas tradições e sua dor. E é aqui que precisamos perguntar: quantas vezes desprezamos o que é sagrado porque ainda estamos feridos com o que perdemos no passado? Não podemos esquecer que Esaú não foi amaldiçoado. Ele foi abençoado, sim, mas não com a primogenitura. Ele se tornou um povo forte, mas sem a promessa messiânica. O problema dos amalequitas, portanto, não era o destino, era a escolha. Eles optaram por confrontar as promessas de Deus, por odiar o que deveriam ter buscado compreender. E esse padrão de comportamento revela algo profundo. Quando alguém rejeita o propósito divino, acaba se tornando obstáculo para os que o seguem. Já reparou como há forças que se levantam toda vez que alguém decide caminhar com fé? A primeira menção aos amalequitas aparece de forma discreta, mas intencional. Em Gênesis 14, eles são listados entre os povos das terras conquistadas por Quedorlaomer. Isso mostra que, desde cedo, já estavam entrelaçados nos grandes conflitos da região. Um povo pequeno, mas estrategicamente posicionado. Não se engane achando que inimigos espirituais são sempre visíveis ou grandiosos. Às vezes, os maiores desafios da vida vêm de lugares que a gente quase não percebe, até que se tornam gigantes diante de nós. O Espírito Santo nos convida à vigilância constante. Com o passar do tempo, os amalequitas se tornaram nômades, hostis. Viajavam pelo deserto do Negueb, atacando caravanas, saqueando tribos e explorando os vulneráveis. Seus alvos preferidos? Os mais fracos, os que ficavam para trás. E aqui há um alerta profundo. Quando estamos espiritualmente distraídos ou cansados, nos tornamos alvos mais fáceis para o inimigo. Por isso, a oração precisa ser nossa rotina, nosso alimento, nossa arma. A guerra espiritual é silenciosa, mas constante. E quem negligencia a armadura da fé acaba ferido na alma. O mais impressionante é que, mesmo sendo parentes distantes dos israelitas, os amalequitas não cultivaram aliança. Pelo contrário, fizeram da rivalidade seu estilo de vida. Eles não buscavam reconciliação, só vingança. E isso tem muito a nos ensinar. Há pessoas que se alimentam de conflitos porque perderam o gosto pela paz. Percebe como isso ecoa até os dias de hoje? O orgulho ferido pode construir muros intransponíveis, mas o Espírito Santo sempre sussurra: perdoa, reconcilia, avança. A paz é sempre um caminho mais alto. O ataque covarde dos amalequitas aos israelitas no deserto, logo após o Êxodo, foi o ponto de virada. Deus não apenas viu a agressão, ele se levantou em justiça. A memória do que fizeram foi selada diante do trono divino.
Em Deuteronômio 25, 17 e 19, vemos a ordem clara: não te esqueças do que te fez Amaleque, quando estavas cansado e abatido. Ou seja, Deus não esquece os que atacam seus filhos quando estão frágeis. Isso te lembra algo? Em nossos momentos de cansaço espiritual, Deus continua sendo nosso escudo. Eles não temeram o Senhor, não respeitaram o povo escolhido. E, acima de tudo, não reconheceram a mão de Deus conduzindo Israel. Essa cegueira espiritual é o maior sintoma da rebeldia. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas os amalequitas escolheram a insensatez, e todo caminho que se opõe à luz acaba mergulhado em trevas. Quando rejeitamos o plano divino, abrimos brechas perigosas. E isso não é apenas história antiga, é uma verdade que se manifesta todos os dias em nossas decisões mais simples. Sabe o que mais chama a atenção? O ódio dos amalequitas não era apenas militar, era espiritual. Eles guerreavam contra a presença de Deus. Por isso, sua oposição a Israel se estendia por gerações. Era como se aquela inimizade tivesse sido herdada, nutrida, cultivada como tradição. Isso nos alerta sobre o que estamos transmitindo aos nossos filhos: rancor ou esperança, raiz de amargura ou frutos de misericórdia. O que plantamos hoje, colheremos amanhã. Os amalequitas plantaram ódio e colheram juízo. A história dos amalequitas também é um espelho para nossas feridas não resolvidas. Quantas vezes, por não curarmos nosso passado, acabamos ferindo quem cruza nosso caminho? Eles eram o exemplo vivo do que acontece quando deixamos a rejeição guiar nossos passos. E aqui entra o poder da oração. Ela transforma a dor em aprendizado, a humilhação em força, a queda em novo começo. Mas os amalequitas nunca se voltaram para Deus, nunca pediram direção, preferiram a rota do confronto. Isso tem um custo. Eles se tornaram um símbolo do inimigo do povo de Deus, um símbolo do espírito que se opõe ao reino. Por isso, foram amaldiçoados por gerações. Mas atenção, essa maldição não era um castigo arbitrário. Era o resultado de uma postura contínua de oposição à vontade divina. Deus é justo. Ele nunca age por impulso. Mas quando alguém insiste em caminhar na direção oposta à salvação, acaba colhendo as consequências. E se hoje a graça de Jesus está ao nosso alcance, por que caminhar contra? O povo amalequita representa mais do que uma tribo antiga. Eles simbolizam tudo aquilo que tenta impedir o avanço do propósito de Deus em nossas vidas. Representam um ataque no momento de fraqueza, a oposição sem razão, a perseguição espiritual constante. E é por isso que sua história não deve ser esquecida. A Bíblia nos mostra, repetidas vezes, que o amor de Deus protege, mas também corrige, e aquele que se coloca como obstáculo à obra divina, um dia será removido do caminho. É impossível falar dos amalequitas sem entender que o verdadeiro combate não era apenas entre nações, mas entre princípios. A luz contra as trevas. O plano da redenção contra o espírito de resistência. E mesmo nos momentos mais sombrios, a mão de Deus estava guiando Israel. O mesmo Deus que cuida de você hoje, o mesmo Espírito Santo que te fortalece nos desertos da alma. Por isso, quando se sentir atacado, lembre-se, você não está sozinho. O Senhor é contigo, ontem, hoje e sempre. Imagine um povo recém-liberto, caminhando pelo deserto após séculos de escravidão.
aprendendo a confiar em um Deus invisível, guiados por sinais do céu e promessas eternas. Era Israel, ainda cambaleante, frágil, como uma criança dando os primeiros passos. E é nesse cenário que surge o ataque mais covarde registrado até então. Os amalequitas atacaram Israel em Refidim. Um povo sedento por vingança se levantou contra um povo sedento por liberdade. E isso não foi apenas uma batalha, foi o estopim do juízo de Deus. Eles atacaram sem aviso, como quem age pelas sombras. Não vieram de frente como guerreiros honrados. Cercaram os israelitas e atacaram por trás, ferindo os mais lentos, os cansados, os velhos e os doentes, exatamente como fazem as forças que se opõem ao reino. Miram na fraqueza, exploram a vulnerabilidade, usam o cansaço espiritual como brecha. Você já se sentiu assim, ferido pelas costas quando tudo o que fazia era tentar sobreviver? Pois é, Deus também viu. Refidim não era apenas uma parada no caminho. Era um lugar de sede, onde Israel murmurou por falta de água e viu sair a água da rocha. Era um local de prova, de teste espiritual. Mas o que era um campo de milagres virou campo de guerra. Quando menos esperavam, os israelitas foram obrigados a lutar. Foi aí que Moisés subiu ao monte com o cajado de Deus nas mãos, enquanto Josué descia para o campo de batalha. E algo impressionante aconteceu. Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, Israel prevalecia. Mas quando se cansava e seus braços baixavam, os amalequitas avançavam. Um detalhe simples, mas cheio de revelação. O resultado da guerra no vale dependia da oração no monte. Que coisa profunda! Sua vitória aqui embaixo começa com sua posição diante do céu. Arão e Hur, então, seguraram os braços de Moisés, um de cada lado, até o sol se pôr. E Israel venceu. Não por força, não por número, mas por dependência total de Deus. Essa cena ecoa através das gerações. Ela fala da importância da intercessão, da fé compartilhada, do suporte entre irmãos. Quando suas mãos estiverem cansadas, quem você tem ao seu lado para segurá-las? Quem ora por você enquanto você luta? E mais importante, por quem você tem orado? Josué liderou a batalha, mas foi Moisés quem determinou a vitória. Isso nos ensina sobre a interação entre ação e oração. Oração sem ação é passividade. Ação sem oração é presunção. Mas quando as duas caminham juntas, o sobrenatural acontece. Você tem equilibrado seus joelhos dobrados com seus pés em movimento? O Espírito Santo te chama hoje para unir fé e obediência, clamor e atitude. Porque há guerras que só se vencem com os dois. Após a vitória, Deus deu uma ordem direta. Escreve isso como memorial e declara aos ouvidos de Josué que eu riscarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não foi apenas uma promessa, foi uma sentença. O juízo foi decretado, e quando Deus fala, Ele cumpre. Não importa quanto tempo leve, essa guerra em Refidim selou o destino dos amalequitas e selou também um princípio eterno. Quem se levanta contra os filhos de Deus, se levanta contra o próprio Deus. Por isso, Moisés construiu um altar e o chamou de O Senhor é minha bandeira. Esse nome em hebraico é Yahweh Nissi. A bandeira que tremula no campo de batalha não é de Israel, não é de Josué, não é de Moisés, é de Deus. Esse confronto em Refidim não é apenas um capítulo da história, é um retrato da guerra espiritual que ainda vivemos.
Satanás age como os amalequitas, espera nosso cansaço, nossos momentos de fragilidade, nossas distrações. Mas Deus já nos deu a chave da vitória, e ela se chama dependência, fé, oração, comunhão e, acima de tudo, amor de Deus que não falha, não recua, não perde. Quando Deus entra na guerra, o final já está escrito. O que torna esse episódio tão marcante é que os amalequitas atacaram não apenas homens. Atacaram um povo com uma missão divina. Eles tentaram interromper o plano da salvação, e isso os colocou diretamente na mira do juízo eterno. Quando o inimigo tenta te parar, é sinal de que você está carregando algo grande demais para ele suportar. E se ele tenta te deter no início da caminhada, é porque tem medo do que você se tornará no final. Essa batalha também nos mostra que Deus não se cala diante da injustiça. Mesmo que a resposta dele pareça demorada, ela vem. E quando vem, é completa. O silêncio de Deus nunca é consentimento, é preparação. Enquanto você ora, ele está alinhando tudo. Enquanto você geme, ele está agindo. A guerra em Refidim foi vencida com cajado, intercessão e dependência. E é assim que você vencerá as suas também. Olhe para Moisés com os braços erguidos, desafiando a lógica da guerra. Ele não tinha espada, escudo ou armadura. Tinha uma postura espiritual, uma aliança com o céu. E isso foi suficiente para vencer. A Bíblia nos ensina que os que confiam no Senhor renovam suas forças. E quando nossas mãos se cansam, Ele envia quem nos ajude a mantê-las erguidas. O segredo não está em não se cansar. Está em saber onde encontrar força quando isso acontecer. Por isso, nunca subestime o poder da sua oração. Ela move céus, derruba inimigos, muda realidades. A guerra em Refidim foi vencida lá no alto, não no campo. E isso nos ensina que a verdadeira batalha é espiritual. Não é contra o carne ou sangue. E se é espiritual, precisa ser enfrentada com armas espirituais. Oração, jejum, adoração, perdão, obediência. Essa é a nossa estratégia. Esse é o caminho da vitória. Não importa quem você enfrenta hoje. Se seus joelhos estão dobrados, você está vencendo. Moisés nos ensina que não é a altura da espada, mas a altura das mãos erguidas que decide o resultado. E esse gesto, aparentemente simples, tocou o coração de Deus. Quando você levanta os braços em meio à luta, você está dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Isso basta, porque onde há confiança, há intervenção. Refidim nos ensina que o juízo de Deus não vem por acaso. Ele vem como resposta à persistência do mal. Os amalequitas tiveram escolha. Podiam estender a mão, preferiram erguer a espada. E ali, naquele dia, sob o sol poente do deserto, Deus declarou: Nunca esquecerei o que fizeram aos meus filhos. Esse é o Deus que lutará por você. Esse é o Deus que se levanta em sua causa. Esse é o Deus cuja bandeira é amor, fé, justiça e salvação. Existe algo profundamente solene quando Deus pronuncia as palavras "Eu me lembrarei". Não se trata de memória como a nossa, limitada, que se perde com o tempo. Quando o Senhor diz que se lembrará, é um decreto, é uma sentença viva. E foi exatamente isso que ele declarou contra Amaleque. Não apenas um povo que atacou Israel, mas uma nação que ousou levantar a mão contra o plano de redenção do próprio Deus. E ele disse: riscarei sua memória de debaixo dos céus.
Quando o Criador fala assim, o tempo inteiro se curva para cumprir a maldição de Amaleque. Foi um decreto eterno. Mas o que exatamente fez com que esse povo fosse amaldiçoado de maneira tão definitiva? Foi a frieza do ataque, sim. Foi a crueldade também. Mas, acima de tudo, foi a tentativa deliberada de aniquilar o propósito divino na terra. Amaleque não atacou apenas homens, atacou a linhagem da promessa. O Messias, que um dia viria da descendência de Abraão, estava ameaçado naquele momento. E isso transformou um conflito tribal em uma batalha cósmica. A Bíblia nos mostra que Deus é longânimo, tardio em irar-se, abundante em misericórdia. Mas com Amaleque, ele foi claro, direto, severo. Por quê? Porque havia algo no espírito amalequita que não buscava arrependimento, que não desejava redenção, que rejeitava a aliança. Eles não apenas guerrearam com Israel, eles guerrearam com o Eterno. E não há sobrevivência quando alguém escolhe ser inimigo do céu. O juízo não veio por impulso, veio por justiça. Séculos se passaram após Refidim, mas o decreto de Deus permaneceu em aberto. E então, em 1 Samuel capítulo 15, chega a ordem a Saul, o primeiro rei de Israel. Agora vai e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver. Essa era a oportunidade de cumprir o juízo de Deus. Mas Saul hesitou. Ele obedeceu, parcialmente. Matou parte do povo, mas poupou o rei Agag e o melhor do gado. Parece inofensivo. Para Deus, foi rebelião. E quando o profeta Samuel foi confrontar Saul, ele trouxe uma das declarações mais cortantes das Escrituras. A obediência é melhor do que o sacrifício. Não era sobre animais, era sobre o coração, sobre um rei que escolheu o que obedecer e o que ignorar. E por causa disso, o trono de Saul foi rejeitado. O que aprendemos aqui? Que quando Deus dá uma ordem, meia obediência é desobediência completa. O juízo de Amaleque não podia ser interrompido por conveniências humanas. A escolha de Saul em poupar o rei Agag teve consequências profundas. Porque de Agag, segundo estudiosos e registros históricos, viria uma descendência que muitos anos depois se materializaria em uma figura terrível. Amã, o inimigo do livro de Ester. A semente poupada em desobediência germinou em tempo oportuno e quase aniquilou os judeus no exílio. Olha como é sério. O que você não destrói hoje por ordem de Deus pode se tornar a ameaça do seu futuro. A maldição de Amaleque atravessou séculos porque não era apenas sobre pessoas, era sobre um espírito de oposição a Deus. E esse espírito ainda age, se manifesta na arrogância, na autossuficiência, no desprezo ao que é sagrado. Amaleque representa tudo aquilo que tenta apagar o testemunho de Deus na terra. E é por isso que ele disse: terei guerra com Amaleque de geração em geração. Ou seja, essa luta é contínua. E se é contínua, então ela nos alcança hoje. Quantos de nós temos tolerado o espírito de Amaleque dentro de nossas próprias decisões? Permitimos que atitudes que deveriam ter sido erradicadas permaneçam. Ignoramos o pecado, maquiamos desobediências, negociamos valores. E o resultado? Um dia essa semente brota, e ela não vem pequena. Vem como Amã, com planos de destruição, com decretos de morte, tentando calar a voz do povo de Deus. Mas o Deus que amaldiçoou Amaleque também é o Deus que exalta os que obedecem.
Quando Ester, a rainha, se levantou com jejum e coragem, ela não enfrentou apenas Ramã, ela enfrentou o espírito de Amaleque e venceu, com jejum, oração, sabedoria e coragem. Essa é a resposta para nós hoje. Se há resquícios de Amaleque rondando a sua casa, sua mente, sua vida, o caminho é o mesmo: jejum, oração, renúncia e obediência total. A maldição de Amaleque também serve como alerta. Deus leva a sério a aliança dele com você. Se alguém tocar em você injustamente, ele se levantará. Pode demorar, pode parecer esquecido, mas ele se lembra, e quando ele age, ninguém impede. Quando ele julga, é completo. Isso deve nos consolar, mas também nos advertir. Nunca caminhe contra o que Deus abençoou. Nunca toque o que ele santificou. Nunca tente impedir o que ele decretou. Curiosamente, no tempo de Ester, quando Ramã foi enforcado na forca que ele mesmo preparou, a vitória de Deus foi completa. Isso nos mostra algo poderoso. O juízo de Deus é também um ato de justiça e misericórdia ao mesmo tempo, porque ao eliminar o mal, ele preserva os justos. Ao destruir a linhagem de Amã, ele protege a descendência da promessa, e esse princípio continua até hoje. Ele luta por você, mesmo quando você não vê. Mas aqui há uma chave espiritual que não podemos ignorar. O juízo de Deus não é apenas um castigo, é a correção que põe ordem no mundo. Quando Deus amaldiçoou Amaleque, ele estava dizendo: aqui está a linha, quem cruzar me encontrará do outro lado. E essa linha ainda existe. O mal continua tentando cruzá-la, mas Deus continua fiel. Ele ainda se levanta contra aqueles que se levantam contra os seus filhos. A história de Amaleque não é apenas uma advertência, é uma convocação. Deus não quer apenas que você evite o erro de Saul. Ele quer que você seja como Ester, que se levante, jejue, ore e enfrente, porque a promessa está viva, porque o juízo virá, mas a vitória dos filhos de Deus também. E quando ele diz: eu me lembrarei, você pode ter certeza. O tempo pode passar, os nomes podem mudar, mas a palavra dele não falha, nunca falhará. Quando o livro de Ester se abre, estamos longe das terras de Canaã. Israel já não está mais sob o domínio de seus reis. Muitos foram levados cativos para a Pérsia. Era uma geração que parecia ter perdido tudo: o templo, a terra, a glória de Jerusalém. Mas Deus nunca perde o controle. E mesmo no exílio, ele estava escrevendo uma nova parte da história. É nesse cenário que aparece um homem chamado Amã, e o seu nome ecoa a maldição de séculos atrás. Ele não era apenas um oficial real. Era um descendente direto de Agag, rei dos Amalequitas. Amã carrega, em sua essência, o espírito rebelde e destrutivo de Amaleque. Não é coincidência que o autor do livro de Ester tenha feito questão de registrar isso. Amã, filho de Hamedata, o Agagita. Isso não é apenas genealogia, é teologia. É a prova de que a desobediência de Saul havia deixado uma semente viva, que agora, no coração do Império Persa, florescia em ódio contra o povo de Deus. E esse ódio não era pequeno. Era tão profundo, tão enraizado, que Ramã não desejava apenas punir um homem. Ele queria exterminar toda uma nação. Tudo começa com um gesto simples. Mordecai, judeu fiel, se recusa a se curvar diante de Ramã.
em um reino onde o ego de um oficial valia mais do que a vida de uma nação. Essa recusa foi um golpe mortal. O orgulho ferido de Amã rapidamente se transforma em obsessão genocida. E aqui, mais uma vez, vemos o espírito de Amaleque, o desejo de destruir os que pertencem ao Senhor. Amã não quer apenas respeito, ele quer o sangue do povo que carrega a aliança. Então ele vai até o rei e propõe um plano ardiloso. Com palavras sedutoras e promessas de riqueza, Amã convence o rei a assinar um decreto de extermínio. O objetivo? Eliminar todos os judeus do império. Era o ataque final de Amaleque contra Israel. Séculos depois da batalha em Refidim, o mesmo ódio estava vivo. O mesmo veneno fluía pelas veias desse homem. E mais uma vez, o povo de Deus parecia cercado, ameaçado, sem saída. Mas Deus já estava no comando antes mesmo do ataque começar. Esther, jovem, discreta, uma mulher comum, é colocada em uma posição extraordinária. Ela é a rainha, uma posição de poder, mas também de risco. Se entrasse à presença do rei sem ser chamada, poderia morrer. Mas ela entende algo que precisamos entender também. Há momentos em que o silêncio é traição. Há batalhas que só são vencidas quando nos colocamos em risco por amor aos nossos. E assim, movida por fé e jejum, Esther decide enfrentar Amã com a arma mais poderosa que uma filha de Deus pode usar. A coragem respaldada pela oração. A trama avança. Amã se envaidece, planeja a execução de Mordecai, manda construir uma forca de mais de 20 metros de altura. Para ele, a vitória era certa. Mas ele não contava com o fator que sempre muda tudo na história do povo de Deus: a intervenção divina. Na noite anterior ao plano se concretizar, o rei perde o sono e, em sua insônia, decide reler os registros do reino, onde está escrito que Mordecai havia salvo sua vida tempos atrás. Coincidência? Não. É a mão de Deus virando a página da história. Em um dos momentos mais irônicos e dramáticos das Escrituras, o próprio Amã é obrigado a honrar Mordecai publicamente, levando-o a cavalo pelas ruas da cidade e proclamando sua fidelidade ao rei. O homem que queria matar agora exalta. O orgulhoso agora se curva. O destruidor agora é envergonhado. Isso é justiça divina em ação. Isso é o céu, dizendo: eu não me esqueço dos meus. O mesmo Deus que amaldiçoou Amaleque agora expõe seu descendente à humilhação pública. Mas Deus não queria apenas expor Amã, queria eliminá-lo. No momento certo, Esther se revela ao rei como judia e denuncia o plano diabólico. O rei, e furioso, ordena que Amã seja executado, na mesma forca que ele havia preparado para Mordecai. O destino se inverte. A forca se transforma em símbolo do julgamento divino. E aqui vemos mais uma vez o padrão de Deus. Aquilo que o inimigo prepara contra você, Deus transforma em instrumento de vitória. A armadilha do mal se volta contra o próprio maligno, mas a vitória não termina com a morte de Amã. O decreto de extermínio ainda estava em vigor, e é nesse momento que Esther e Mordecai lutam por uma nova lei. O rei não podia revogar o decreto anterior, mas permitiu que os judeus se defendessem. E assim foi feito. Em todo o império, os filhos de Israel se armaram e venceram os inimigos que tentaram destruí-los. O dia que seria marcado pelo luto se tornou dia de celebração. Nascia ali a festa do Purim, memória viva
de que o Deus de Israel não falha. Essa história revela algo muito maior do que uma vitória política. É uma revelação espiritual. Amã representa o último suspiro de Amaleque, a última tentativa do inferno de destruir a promessa. Mas contra Deus, ninguém prevalece. E a história de Esther é a prova viva de que até quando tudo parece perdido, Deus ainda está escrevendo o final. Não importa quem está no trono humano, porque o trono celestial continua intacto. Ele não foi abalado, não foi ameaçado, nunca será destronado. E há algo ainda mais profundo. A vitória sobre Amã é uma sombra da vitória final que Cristo traria. Assim como Esther arriscou sua vida para salvar seu povo, Jesus entregou a sua vida para salvar toda a humanidade. Assim como Amã foi enforcado na forca que preparou, Satanás foi vencido na cruz que ele pensava ser seu triunfo. O Calvário é o fim definitivo do espírito de Amaleque. A cruz é o Purim eterno. A celebração de que o mal não venceu, não vencerá, jamais poderá vencer. O nome de Deus não aparece em nenhum momento do livro de Esther, mas a sua mão está em cada linha, cada detalhe, cada virada. Isso nos ensina que mesmo quando não o vemos, ele está agindo. Mesmo quando seu nome parece ausente, sua presença é real. E talvez essa seja a lição mais poderosa contra o espírito de Amã. O povo de Deus nunca está sozinho. Não importa o decreto, não importa o inimigo, não importa o tempo. Deus é fiel. O descendente amaldiçoado caiu. O ataque final fracassou. E Israel continuou. Porque a aliança que Deus fez com Abraão é inviolável. Porque quando Deus diz que guardará um povo, ele guarda até o fim. Hoje você faz parte dessa história. Você é herdeiro dessa fidelidade. O mesmo Deus que defendeu Mordecai e exaltou Esther é o Deus que vela por sua vida. Pode parecer que o mal está vencendo, mas espere, Deus ainda está escrevendo o próximo capítulo. E quando o capítulo final chegar, quando os livros forem abertos, quando o Cordeiro for exaltado em glória eterna, saberemos que todo Amã, todo Amaleque, todo espírito de destruição terá sido vencido para sempre, e nós estaremos de pé, adorando aquele que nunca falhou. A história de Amã termina envergonhada, mas a história do povo de Deus termina glorificada, porque foi assim que o céu determinou, porque é assim que termina todo o roteiro escrito por Deus. Eles tentaram apagar a linhagem, tentaram destruir as promessas, tentaram silenciar a fé com decretos, espadas e ameaças. Mas no fim, quem foi mesmo apagado da história? A conclusão dessa narrativa não é apenas o fim de uma guerra antiga. É o início de uma profunda reflexão sobre o que significa ser guardado por Deus em tempos onde tudo parece desmoronar. O povo amalequita se levantou com violência e ódio, determinado a destruir Israel, mas foram eles que acabaram destruídos, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, moralmente, eternamente. Deus não apenas venceu a batalha, ele ensinou, através dos séculos, que o inimigo pode se reinventar, pode mudar de nome, pode surgir em novas formas, mas jamais poderá quebrar a aliança entre o céu e aqueles que confiam no amor de Deus. E agora eu te pergunto, quantas vezes você já sentiu que estava enfrentando o espírito de Amaleque na sua vida?
Situações que te cercam por todos os lados, pessoas que se levantam sem motivo, dores que parecem antigas demais para serem só suas. Será que não é o mesmo padrão se repetindo? Mas lembre-se, assim como Amã caiu pela própria forca que preparou, o mal que se ergue contra você pode ser o palco do seu testemunho. Não fuja do processo, não tema o decreto, ore como Ester, jejue como o povo de Judá, levante-se com coragem e fé, porque há uma libertação em curso, há uma reviravolta a caminho, há salvação preparada para quem crê, mesmo no último instante. Então, se essa história te tocou, escreva nos comentários: eu sou povo da promessa. E declare publicamente que você não pertence ao esquecimento, mas ao plano eterno do Espírito Santo. Compartilhe esse vídeo com alguém que está vivendo dias difíceis, alguém que talvez esteja enfrentando um inimigo oculto, uma dor silenciosa, uma batalha espiritual. E se ainda não se inscreveu, este é o momento. Clique no botão de inscrever-se, ative o sininho e acompanhe nossos próximos conteúdos, porque aqui cada história bíblica revela algo novo para a sua caminhada de fé. E para encerrar, receba esta promessa como um selo sobre sua vida, como uma resposta de Deus ao seu coração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Salmos 145, versículo 13. Nada nem ninguém pode frustrar os planos de Deus sobre você. Ainda que demore, ainda que pareça tarde demais, lembre-se, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele não esquece, Ele cumpre.